Ô, Léo, o que tá fazendo aí, cara? Tô dando manutenção aqui no ar-condicionado, estragou. E por coincidência, no episódio de hoje do X-Dashboards, vou montar um dashboard de manutenção com você. Um dashboard de PCM. Vou te mostrar aqui como é que a gente faz para criar um dashboard com horas disponíveis, horas paradas e calcular KPIs importantes aí para a área. Então, bora pra aula. Ah, antes disso, se você não é inscrito ainda, ó, toca no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem um episódio novo. Bora lá. Galera de PCM, galera que trabalha com manutenção, essa aula de hoje é especial para vocês, hein? Olha só, vamos criar esse dashboard aqui, vou te mostrar como é que você pode sair do zero e criar esse dashboard com os principais KPIs dessa área aqui. Quantidade de falhas, equipamentos que falharam, MTBF, MTTR, downtime e disponibilidade. Mas, quero perguntar para você se faz sentido realmente. Esses são os principais KPIs para você também? Você que trabalha aí com manutenção. Comenta aqui embaixo se você tem algum outro tipo de KPI, algum outro indicador que você acompanha, como é que você faz esse acompanhamento. Beleza? Comenta aqui embaixo para mim, quero saber. Vamos lá. Eu não sou especialista da área. Nunca trabalhei com manutenção. Como é que eu fui atrás disso, né? Como é que eu fui saber sobre os principais indicadores, sobre o que é MTBF e tudo mais? Duas formas. Uma, nosso amigo Google. Você vai lá no Google, digita, por exemplo, KPIs manutenção, vai chover link aqui com a explicação, né, do negócio, quais são os principais indicadores e tudo mais. Por exemplo, esse link, ó. Veja os principais indicadores. Tá aqui. MTBF, que é o quê? Mean Time Between Failures, tempo médio entre falhas. MTTR, tempo médio entre reparos. Tá tudo aqui explicadinho, ó. E como é que a gente calcula eles. Então veja que não é assim o bicho de sete cabeças, né, para você fazer um dashboard para uma área nova. Se você nunca viu aquela área, uma leitura de 1 hora no Google, você vai já pegar o jeito, né, vai entender pelo menos o básico. Você não precisa ser um especialista da área para fazer um dashboard de uma área nova. Essa é a primeira forma, que sempre funciona. Funciona aí, vamos dizer, 99% dos casos. Obviamente, né, cada operação tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, pode ser que mude alguma coisinha ou outra, alguma regra de negócio, mas aí é somente estando dentro, né, da operação ou falando com alguém da operação, tá? A primeira forma é essa. A segunda forma que funciona muito bem, talvez seja até mais eficiente do que essa, é você conversar com alguém que entende do negócio. E dentro da nossa comunidade tem muita gente que trabalha com produção e manutenção. Inclusive, esse dashboard aqui que a gente fez foi inspirado no dashboard do Abraham Lincoln, que é um aluno nosso, tá? Que já trabalhou com esse assunto e que é especialista na área também. Beleza? Então fica aqui também meus parabéns e meu muito obrigado para o Abraham, que já fez um dashboard dessa área, né? E a gente vai fazer algo bem semelhante com o que ele já fez. Então, ó, dentro da nossa comunidade do Power BI Experience, você vai achar pessoas de todas as áreas, né? Todos os perfis e todas as áreas que vão te ajudar a crescer junto. Vamos lá. Tem aqui a explicação dos KPIs, né? Então não vou entrar no detalhe do que ele realmente representa nesse caso, mas é assim que você aprende, né? Aqui tem outro, ó, qual a diferença de MTBF e MTTR, como calcular disponibilidade e por aí vai. Vamos diretamente para a base de dados, tá? A base de dados que eu utilizei foi essa aqui, onde eu tenho aqui, cada linha é uma falha. Tá? Então eu vou trabalhar apenas com as falhas, quando realmente parou o equipamento, né? Teve algum tipo de ocorrência. Que ocorrência que pode ser? Pode ser, ó, manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção e engenharia de manutenção. Ocorrências aí que nesse caso, né, fazem sentido para essa empresa daqui. E eu tenho uma série de equipamentos, tá? Que estão lá na operação, que estão sujeitos, né, à falha. E aí cada linha da minha tabela fato é uma ocorrência, é um problema. Pode ser que no seu caso você tenha linhas aqui, ó, que não ocorreram nenhuma falha. Por exemplo, um ID ocorrência 0. Aí, ou seja, que foi a produção tudo perfeita, né? Não teve nenhum tipo de parada. Beleza? Você pode misturar aqui, né, produção com manutenção, e aí você poderia fazer apenas um filtro para saber quando que houve falha. No nosso caso, tudo é falha. Eu tenho aqui, ó, a data da criação da falha, né, onde foi indicada que houve uma falha, ou uma manutenção, enfim. Uma parada, vamos chamar de parada. Tá? Uma parada e a data que encerrou essa parada. Beleza? Então, esse tempo aqui, ó, entre a data de criação e a data de encerramento é a quantidade de horas paradas. Vamos supor que a máquina opera 24 horas, tá? Esse tempo que ela fica parada aqui
é o tempo de parada, é o tempo de horas paradas, né? E aí com isso a gente consegue calcular, ó, vamos voltar aqui. Conseguimos calcular o MTBF, por quê? É o tempo total de funcionamento menos o tempo perdido dividido pelo número de falhas. Conseguimos também calcular, ó, o MTTR, tempo de parada por quantidade de paradas, que é a mesma coisa que a quantidade de falhas. Olha como é simples, né? Uma vez que a gente entende o negócio, uma vez que a gente entende para que aquele KPI serve, a gente já consegue fazer algum tipo de cálculo, né? E não precisa sofrer para isso, né? Eu vejo muita gente, muita gente mesmo, falando que tem medo, né? De fazer qualquer tipo de projeto, enfim, de fechar com clientes para áreas que não são a dele. Mas, como eu falei, né? Primeiro que o cliente vai querer te ajudar a entender o negócio. Segundo que você tem muito recurso. E terceiro que se você fizer parte do nosso curso completo, você vai ter acesso aí a uma comunidade incrível que vai te ajudar. Legal. Então vamos lá. O que eu fiz, tá? Eu vim aqui, importei a pasta de trabalho do Excel, as tabelas, eu vou mostrar diretamente no Power Query. Não vou fazer passo a passo, vou só mostrar o que foi feito. Na tabela fato, que é a única tabela que a gente precisa tratar, eu comecei por aqui, ó. Comecei criando, tá, uma coluna que é a diferença entre a data de criação e a data de encerramento. Isso me deu lá na direita, ó, horas indisponíveis ou horas paradas, tanto faz. Transformei isso aqui em horas, tá lá, tá? Então aqui, ó, 3 horas, 11 horas. Aí o que eu fiz? Separei, ó, a tabela, a coluna de criação e encerramento, uma para data, outra para hora. Separei, uma para data, outra para hora. Mudei os nomes, tá pronto. Então eu tenho aqui, ó, data de criação, hora de criação. Data de encerramento, hora de encerramento. E a coluninha super importante lá pra gente, que é a quantidade de horas paradas. Nada muito complexo aqui, tá? Já fez vários exercícios, né, sobre calculando horas, né? A gente primeiro faz cria essa coluna, né, esse cálculo de horas decimal, para depois, se você quiser mostrar em formato de hora, aí você faz uma conversão, né, numa medida. Fechar e aplicar. Veio para o Power BI, tá? E a gente vai fazer lá o nosso relacionamento, ó. Nada também complicado, tá? Tabelinhas de dimensão ao redor, né, de uma tabela fato, tá? A de calendário a gente criou diretamente no Power Query, mas pode ser criada normalmente, né, dentro da linguagem DAX, tá? Nenhum problema também com isso. E aí, a gente começou então a importar primeiro nosso dashboard, né? Nosso background. Como é que a gente faz isso? Ó? Vou mostrar novamente, né? Uma página em branco, eu venho aqui, formatação, tela de fundo, e a gente tem aqui, ó, uma imagem, né? Deixa eu mostrar para você onde é que está. Está aqui, na verdade. Lembrando, esse material estará disponível apenas para quem é aluno, tá? Para quem não é aluno, você vai ter aqui um overview de como é que você pode fazer o seu dashboard, mas quem é aluno do curso completo, a gente vai colocar lá nos bônus, tá, de download de dashboards. Com esse, já são 35 dashboards disponíveis. Vem aqui, ó, página 1. O ajuste eu vou botar com ajuste e a transparência para 0. Tá lá, tá? Nosso background está pronto. Agora é uma questão aqui de você encaixar os visuais. E eu vou mostrar diretamente por aqui, começando pelas medidas. Então, qual é a nossa principal medida mais fácil, mais direta que a gente tem que fazer? Quantidade de falhas, que eu vou renomear para quantidade de paradas. Tá? Se somar 0, acho que não precisa. Então, uma contagem de linhas da tabela fato. Cada linha é uma parada, está feito. Quantos operadores estavam envolvidos, né, nessas falhas? Posso fazer, ó, uma contagem distinta lá do código do operador que está na tabela fato. Legal. Quantos equipamentos falharam? Contagem distinta lá também da coluna ID equipamento da tabela fato. Tá? Quantidade de paradas em aberto. Vou chamar aqui de paradas. Olha só o que eu fiz. Um pouquinho mais complexa essa conta, tá? Mas primeira coisa, ó, o que é uma parada? O que é uma quantidade de paradas em aberto? É quando, por exemplo, eu filtrar março, abril. Abril tinha 5 falhas em aberto. Tá, vou até renomear aqui. Deixa falhas mesmo, vai, não tem problema. 5 falhas em aberto, 5 paradas que estavam em aberto. Ou seja, o que isso quer dizer?
Quer dizer que eu tinha 5 chamados, né, 5 paradas que tiveram a sua criação antes do final de abril, tá? Entre o dia 1º e dia 31 de abril. 30, né, de abril. Entre o dia 1º e dia 30 de abril, tá? E que foram fechadas depois do dia 30. Tudo que foi criado antes do dia 30 de abril e fechado depois do dia 30 de abril é uma falha, né, que estava em aberto. Concorda? Tá? Então, novamente, ó, tô no dia 30 de abril, minha data final, né, de abril. Tudo que foi criado antes de 30 de abril e foi fechado depois de 30 de abril é uma falha que está em aberto ainda no mês de abril. Então eu fiz isso nesta... Esse aqui um padrão bem conhecido, tá? Da linguagem DAX, que é eventos em progresso. Tudo que você quer ver assim, ó, quero voltar no tempo e saber o que estava acontecendo naquele momento, né? Por exemplo, notas fiscais que ainda não foram enviadas, ou que estão em aberto, né? Pedidos em aberto. Bem semelhante, tá? Tudo que você quer calcular em aberto, o padrão é mais ou menos esse. Você vai fazer um filtro para toda a tabela fato e vai colocar todas as datas, tá, menores que a data final, que é esse dia 30 de abril, no caso, se eu estiver em abril, tá? E que está com com encerramento, né, após essa data. Posso ter casos também onde essa data de encerramento está em branco, ou seja, realmente em aberto geral, né? Tá, então, essa aqui é uma medida bem legal, tá, para você calcular quantidade de qualquer coisa em aberto no histórico, olhando para trás também, não somente no momento atual, hoje, né, hoje físico, tá? Então você pode voltar para trás e saber quantos que tinham em aberto lá em abril, janeiro, fevereiro, por aí vai. E aí eu faço uma contagem de linhas dessa minha variável, tá? Dá um enter aqui. Então, deixa eu fechar a minha medida, deixa eu limpar aqui o mês de abril, não quero botar isso. Eu coloquei lá, ó, quantidade de falhas, tá? Vou renomear aqui para quantidade de paradas. Feito. Em aberto, pô, no geral, em 2020 inteiro, se eu não botar nenhum filtro, ó, no geral, tá tudo fechado. Né? Mas, como eu falei, se eu voltar no tempo, ó, clicar aqui em março, eu consigo saber que lá em março eu tinha 5 em aberto. Em fevereiro, nenhuma. Tá? Em janeiro, 9. Tá? Então ficaram 9 paradas que começaram em janeiro e terminaram depois de janeiro. Tá? Das 91 paradas que começaram em janeiro, 9 delas foram encerradas, né, após janeiro. Você pode fazer a continha, pode fazer o filtro aqui na aba de dados, você vai ver certinho que é isso. Colocamos aqui, ó, equipamentos que falharam, quantidade, quantos operadores estavam envolvidos, e aqui vem os cálculos, então, dos KPIs importantes. Vamos lá. MTBF. Horas disponíveis. Pô, como é que eu calculo horas disponíveis? Vamos voltar aqui, então. O que eu fiz, ó? Você vai pegar o range de data inicial e final, tá aqui, né? Faz uma diferença de datas, soma 1 para ele contabilizar também. Por exemplo, quando eu faço uma contagem de dias entre hoje e amanhã, vai dar 1, só que são 2 dias. Por isso que eu somei 1 aqui. Multiplica por 24 e multiplica também pela quantidade de equipamentos, porque é a quantidade de horas disponíveis no geral, tá? Ou seja, eu tenho que levar em consideração quantos equipamentos também estavam lá, estavam envolvidos. Tá? Enter. Então, isso aqui é horas disponíveis no geral, né? Ou seja, ele está multiplicando pela quantidade de equipamentos, tá, envolvidos. Beleza. Horas paradas, simplesmente uma soma daquela coluna que você criou lá no Power Query, horas indisponíveis, né? E aí, como eu falei, o MTBF é horas disponíveis menos horas paradas, dividido por quantidade de paradas. Show de bola? E o MTTR significa o tempo médio de reparo, ou seja, estamos levando em média, ó, 49 horas para reparar cada falha. Tempo alto, né? Por quê? Tem alguns outliers aqui que puxam muito lá a média para cima, tá? Tem alguns casos aqui de 600 horas, por aí vai. Então, quando a gente tem a média é meio perigosa, né? Porque quando a gente tem outliers, né, valores que são muito altos ou muito baixos, a média tende a ficar um pouco distorcida, né? A puxar um pouco mais para as pontas, tá?
Se a gente olhasse aqui, por exemplo, a mediana, sei lá se faz sentido ou não, com certeza seria bem menor esse valor, tá? Bem menor. Legal. Disponibilidade está aqui. Tem duas formas de calcular, tá? Você pode fazer a divisão de MTBF pela soma de MTBF mais MTTR, ou simplesmente horas disponíveis menos horas paradas, dividido por horas disponíveis. Dá na mesma. Se você colocar aqui, substituir, né, a fórmula desses carinhos aqui, vai resultar exatamente nisso. E o downtime é a quantidade, é o tempo de parada, né, o percentual de parada, tá? Quanto tempo em média eu estou parado em relação às horas disponíveis? Então olha só que legal. Os dois somam 100%, tá? Nesse gráfico aqui, a gente tem, ó, downtime de 9%, disponibilidade de 91%. Botei os dois campos ali, ficou show, hein? Legal, então a gente fica 9% do tempo parado, né? Arrumando algum equipamento. Caso, claro, a gente tenha 24 horas de produção sempre, né? Estou considerando isso. Aqui embaixo, ó, colocamos horas paradas por equipamento. E aqui, tá, uma matriz com a quantidade de falhas por tipo. O que é o tipo? O tipo vem lá, ó, da tabela ocorrência, né? O tipo de ocorrência, né? O tipo de falha, na verdade, tá? O tipo de falha. E embaixo o operador envolvido, né? Então, olha só. Vamos pegar aqui manutenção preventiva, tá? De manutenção preventiva, tivemos essa quantidade aqui ó, de paradas. Essa quantidade de paradas aqui nos meses, né? Para cada um dos operadores. Legal? Então é isso. E esse aqui? Deixei por último, né? De propósito. Porque temos aqui o uso ó, de botões para trocar nossos gráficos. Olha que show isso aqui. Como é que a gente faz isso, hein? Com indicadores e painel de seleção. Vou mostrar aqui num exemplo, ó, uma página em branco, tá? E aqui vamos supor que eu queira criar um gráfico de área, tá? Com a quantidade de paradas, por exemplo, em valores e o nome do mês no eixo. Legal, mas eu quero poder replicar esse gráfico para outros KPIs, né? E trocar de forma ali dinâmica com botões. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse meu visual, dupliquei, vou colocar exatamente em cima e vou trocar aqui quantidade de paradas por quantidade de equipamentos que falharam. Show. Então, olha só, estou com um gráfico em cima do outro, ó, tá vendo? E esse aqui que é equipamentos, tá? Vou botar a cor laranja para chamar aqui, né, a atenção, que é o mesmo KPI, tá? O storytelling. Storytelling, consistência de cores. Aqui em linhas, cores, laranja. Beleza. Faria a mesma coisa para os outros dois. Vou poupar um pouquinho de trabalho aqui, já é suficiente para a gente. E vou criar aqui, ó, inserir botões em branco. Vou colocar aqui, vou botar aqui em cima, tá? Mas poderia ser em cima do gráfico sem problema nenhum também. E vou colocar aqui, ó, a forma, tá? Com cantos arredondados um pouquinho. 10, um pouquinho mais. 20. Legal. Estilo, texto. Vou colocar quantidade de falhas. Aumentar um pouquinho. 12. Vou botar um Segoe Bold aqui. Cor da fonte, eu vou botar branca. Por quê? Porque aí no preencher eu vou botar o roxinho padrão. Aí, ó. Transparência 0. Legal. Tira fora esse contorno, essa borda. Tá lá. Quantidade de falhas. Agora vamos supor que eu queira mudar para quantidade... Eu poderia botar aqui, tá? Mas eu vou fazer aqui para ficar mais fácil. Quantidade de equipamentos. Então eu vou trocar aqui, ó, a forma. Não. O estilo. O texto vai ser equipamentos. Vou botar um texto menor, tá? Em ambos. 10. E a cor vai ser o laranjinha. Preencher. Laranja. Legal. Agora eu quero que esse botão aqui mostre apenas esse visual e o quantidade de falhas mostra o que está atrás. Então eu vou lá em exibição, painel de seleção, painel de indicadores. Tá? Ignore isso aqui porque são os indicadores que eu criei antes já. E eu vou vir aqui, ó,
esse carinha, que é a quantidade de equipamentos, eu vou ocultar. Ocultei, pronto. Olha só, ocultando, né, mostrando. Vou adicionar aqui, vou chamar de paradas. Ou falhas, né? Estou misturando os textos. Paradas, falhas, enfim, ignora isso, tá? Mesma coisa. Vou mudar agora. Troquei aqui, troquei ali. Tá? Ocultei o de baixo. Agora eu vou chamar esse indicador de equipamentos. E agora, olha que legal. Cliquei lá, cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei lá. Detalhe muito importante. Quando você não quer que ele altere os filtros, tá? Altere os dados, você tem que vir aqui nos 3 pontinhos, desmarca dados, vem aqui nos 3 pontinhos, desmarca dados. Caso contrário, qualquer filtro que aplicar e chamar o indicador, ele vai limpar o filtro. E dessa forma ele vai preservar agora. Quantidade de falhas. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui ó, no botão formatar e a ação vai ser indicador, indicador, paradas. Tá? Deixa eu renomear esse botão para quantidade de paradas. Pronto, aí não tem mais confusão. E esse aqui é a quantidade de equipamentos. A gente vai chamar ó, a ação para o indicador equipamentos. Agora com o Ctrl eu posso testar aqui no Power BI Desktop, olha só. Ctrl clique, já está nesse, né? Ctrl clique. Ó, tá vendo que está mudando aqui, ó? É uma forma para facilitar, né, a sua chamada de um indicador. Então com o painel de seleção, painel de indicador, eu posso esconder um objeto, cria um indicador. Aí inverto ali a seleção, né, inverto ali quem está escondido, quem está visível, cria um outro indicador. Tá? E assim eu posso fazer para qualquer outro botão. Nesse caso aqui está um pouquinho mais complexo, por quê? Porque, ó, na verdade, tenho 2 botões em cima de cada botão. Quando eu clico aqui, ele mostra um novo botão. Tá? Tanto é que se eu olhar ali ó, no painel de seleção, você vai entender. Ele está agrupado. Tá agrupado aqui. Eu tenho... Deixa eu lembrar onde é que está. Eu tenho 2 botões. O botão 1, botão 2, para cada um dos meus indicadores, tá? Dos meus KPIs, no caso. Um em cima do outro. Aí quando eu cliquei, por exemplo, aqui ó, e deixei esse laranjinha, o de trás, que era o cinza, ficou escondido. Tá? Mesma coisa aqui, ó, pode ver que eu estou com 2 botões aqui, só que um está escondido e o outro está sendo mostrado. Quando eu clico, ele inverte. Beleza? Então, tá aí nosso dashboard que eu vou disponibilizar hoje mesmo para quem é aluno do nosso curso completo. Lembrando que você tem mais algumas horas aí, né, para se inscrever e garantir toda semana um novo dashboard. Porque sim, semana que vem teremos um dashboard novo e eu já quero até mostrar para você qual vai ser. Eu vou deixar aí você com um gostinho, né, de qual dashboard que a gente vai criar na semana que vem. Dashboard de compras. E eu vou disponibilizar também para quem é aluno. Aí teremos 36 dashboards prontos. É coisa, hein? Não tem como não se destacar, né? Com tantos templates, tantas opções, né? E tantas ideias que você recebe dentro do curso completo. Tá abrindo aqui o dashboard, olha só. Spoilerzinho para a semana que vem. E já me diga aqui também embaixo no chat, hein? No chat, desculpa, nos comentários. De qual área que você é e qual área que você quer que eu monte um dashboard, tá? Olha só. Spoiler rapidão, hein? Rapidão, só olhou, show, maravilha. Esse aqui a gente vai criar semana que vem. Então não esquece, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e aproveite as últimas horas para também entrar no curso completo na nossa comunidade Power BI Experience. Quero te ver lá, hein? Grande abraço.